Série Fé. Eu fiz uma pergunta na célula essa semana, uma pergunta de quebra-gelo, né? Eu falei assim: define fé. Faça uma definição de fé. Se você hoje aqui pudesse fazer uma definição de fé. Uma pessoa falou assim: pastor, fé para mim é confiança. Confiar em Deus. Eu achei bonita a definição. Talvez é uma das definições de fé. E eu lembrei de uma historinha que eu gosto de contar, de um homem malabarista. Sabe aquele povo que trabalha com circo, que faz malabares? Aquele povo que anda numa bicicleta de uma roda só, e ali joga aqueles negocinho para cima, e as bolinhas. Um malabarista. E esse malabarista falou que ele ia de um prédio a outro prédio na cidade, um prédio a outro prédio, em uma fita, em uma corda, atravessar. Muitas pessoas zombaram: ah, não acredito, porque no circo, você sabe que no circo tem aquela rede, né, embaixo, que se ele cair, ele cai naquela rede, mas num prédio, olha a altura, e se esse cara cair, né, daquele prédio, vai morrer, né, com certeza. Então muitas pessoas zombaram: não, você não vai conseguir. Mas teve uma pessoa que falou assim: eu confio que você vai conseguir, eu confio em você. Aí ele falou assim: então se você confia, sobe nas minhas costas. Opa, peraí, aí não, aí já é demais. Subir nas suas costas não é para tanto, então você não confia, porque quem confia sobe nas costas. Eu acho que a fé é confiança, é subir nas costas do Pai, de Deus, é entregar para Ele nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações, é subir nas costas. Parece que lá embaixo tem um buraco tão grande, mas eu confio que Ele vai atravessar aquela corda. Deus, no caso, né? Não um malabarista humano, mas Deus, o Pai Celestial. E nós estamos estudando aqui o capítulo da Bíblia que mais fala de fé. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, fulano fez aquilo. Pela fé e pela fé. Então Hebreus 11 é um dos textos assim mais propícios para estudar o tema fé. E nós estamos aqui no mês de fevereiro falando sobre o tema. Semana passada foi a abertura da série. O tema da semana passada foi o que é fé. Foi do verso 1 ao verso 7. Se você não viu essa pregação, está no YouTube. Quero ler com vocês Hebreus 11:1. Está na tela, que é um resumo da fé. Vamos ver lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vocês estão acordados, gente? Mais uma vez? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Agora ficou bom. Talvez a melhor definição de fé, Hebreus 11:1, né? Aquela pessoa falou: pastor, fé para mim é confiança. Também confiança, mas talvez é essa a melhor definição, né? É a certeza, é a convicção. E nós vimos esse assunto na semana passada aqui. E hoje nós vamos estudar do versículo 8 até o versículo 22, tá? É o nosso trecho de Hebreus. Semana que vem, não sei como vai ser, mas vamos organizando aí, que vai ter um acampamento, vamos ver como vai ser a pregação aqui, mas a ideia é, cada semana, eu ir falando um trechinho dessa passagem de Hebreus 11, com vocês aqui em fevereiro. Então vamos começar lá no versículo 8, continuando, a semana passada paramos no 7. Se você vir todos os cultos aqui em fevereiro, você vai estudar aqui comigo o Hebreus 11 inteiro, que é um texto muito cheio de conteúdo. Hebreus 11 fala de vários personagens da Bíblia. Nós vamos andar versículo por versículo aqui em fevereiro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Quem estava aqui semana passada deve lembrar que eu falei de 3 personagens, né? Abel, Enoque e Noé. Abel,
Enoque e Noé. Agora nós vamos começar hoje com um novo personagem, Abraão. Esses 3 é antes do dilúvio. Abraão é depois do dilúvio. Abraão, você sabia que as 3 maiores religiões do mundo têm a sua base em Abraão? Eu vou repetir. As 3 maiores religiões do mundo reconhecem a importância do pai Abraão. Quais são as religiões? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas 3 religiões, as maiores do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, reconhecem Abraão como seu patriarca. Olha isso. Olha como Abraão tem a sua importância histórica no mundo. E Abraão, ele é tão importante para a Bíblia que ele é citado no Novo Testamento, inclusive. Ele aparece no Novo Testamento em 4 livros: Romanos, Gálatas, Hebreus, aqui está Hebreus, e Tiago. E algumas passagens da Bíblia falam assim: o Deus de Abraão apareceu a mim. Olha isso, gente. O Deus de Abraão. Que coisa, né? Então, a história de Abraão começa lá em Gênesis, capítulo 12. Depois em casa você pode ler. São 12 capítulos de Gênesis dedicados à vida de Abraão. Começa em Gênesis 12. Em Gênesis 12, Deus dá uma ordem a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Assim começa a história de Abraão. Deus aparece para ele e dá uma missão para ele. Imagine se fosse você, hoje, você está lá dormindo, sonhando, ou acordado, orando, e você tem uma visão espiritual, uma experiência, e Deus fala com você: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gente, naquela época de Abraão, é bom lembrar que não tinha Google Maps. Deixa eu pesquisar aqui, peraí, Deus. Canaã. Deus, lá não tem faculdade federal. Lá não tem shopping, Deus. Lá não tem... Não era assim na época. Abraão nem sabia para onde ia. Deus nem mandou a localização para ele. Sai, eu te mostrarei. Eu fico imaginando a conversa, né? A família de Abraão: ô Abraão, eu fiquei sabendo que você vai mudar. Os vizinhos, né? Curiosos, sabe? Tem sempre aquele vizinho curioso, não tem? Tem. Sempre tem aquele vizinho que sabe de tudo, as fofocas do bairro, né? O vizinho chegou: ô Abraão, fiquei sabendo que você vai mudar. Pois é, rapaz. Deus mandou eu sair da minha terra. É mesmo, é. E vai para onde? Não sei. Você está doido, Abraão? Não sabe? Não sei não. Eu sei que é para algum lugar. Para onde eu não sei. Gente. Por isso talvez que ele é chamado, né? O pai da fé, Abraão. Essas coisas com Deus que ele tinha. E naquela época, gente, não tinha caminhão de mudança não, viu? Sabe o que é caminhão baú? O caminhão baú é aquele caminhão fechadinho assim, para quando chover não molhar seus móveis e as suas utensílios na mudança, aquela televisão. Não pode molhar. Caminhão baú. Naquela época não tinha isso não. Sabe o que era? Camelo. Põe os camelos enfileirados, um camelo leva umas vasilhas, outros leva o sapato das crianças, e aí vinha montando, colocando os camelos, as coisas, vai colocando aí em cima da turma. E assim, não tinha caminhão, nada disso. E nem contratar uma empresa. Hoje você contrata uma empresa, a empresa vai na sua casa, ela até embala para você. Plástico bolha. Não tinha isso. Vai, Abraão, vai, eu te mostrarei. E o texto de Hebreus, ele está relatando exatamente essa fé de Abraão. O texto fala: pela fé Abraão, quando chamado, o que ele fez? Estão acordados, gente? Obedeceu. Ele
obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, hashtag partiu, já viu isso no Instagram? Hashtag partiu, foi, sem saber onde ia. Alguns falam, os caminhoneiros falam, deu marcha, vamos adiante. Ele foi, né? Então essa fé de Abraão, ela ficou registrada aqui como um grande exemplo. Ele atende o chamado divino, ele não duvida, ele não questiona, ele não adia, ele vai, né? Para uma terra chamada Canaã. Aqueles camelos estão indo, deixando para trás sua família, parentes, tio, tia, vizinhos, e ele vai. Pessoal, será que foi fácil? Não, não foi. Se você fosse Abraão, será que você faria? Geralmente nós somos pessoas que gostamos de ter segurança nas coisas, mas Abraão, a única segurança que ele tinha era a sua fé. E Abraão obedeceu. E sabe de uma coisa? Você quer ser vitorioso na vida? Obedeça à vontade de Deus. Talvez Ele não vai pedir para você sair para um lugar desconhecido. Talvez Ele vai. O importante é a obediência, sentir aquela paz no coração. Deus está me dizendo isso. Deus está me dizendo para eu fazer aquilo. Não tem que provar para ninguém. É você e Deus. Você sabe o que tem que fazer. E Ele fala conosco ainda hoje. E nos dá destino, orientação, direção. Abraão obedeceu. A pessoa que obedece a Deus, ela jamais fracassa. A pessoa que obedece a Deus, ela jamais fracassa. Não fracassa. Melhor estar num deserto, no centro da vontade de Deus, do que num palácio distante de Deus. É você e Deus aí, meu irmão, minha irmã. Você tem que escutá-lo e obedecê-lo. Peça a Ele sempre a orientação para seus planos e seus projetos. E obedeça, que Ele vai levar você em segurança para onde quer que seja. E o texto continua, o verso 9: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pessoal, vocês já ouviram falar daquela terra prometida, que depois lá Josué e Caleb entraram, aquela terra que dizia que mana leite e mel? É essa terra aqui, que Deus mandou ele ir, lá em Gênesis 12, o que fala o texto? Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, ou seja, Deus já tinha dado para ele e seus descendentes essa terra, antes dos heteus, jebuseus, não sei o que, eus, morar lá, já era de Abraão essa terra, Deus já tinha dado essa terra, mas ainda aquilo ali era um deserto, aquilo ali era ermo, aquilo ali não tinha nada, ele morava em tendas, não tinha Wi-Fi, não tinha luz elétrica, não tinha Sky, não tinha ar-condicionado, era tenda, ele morava em tenda. Se você for hoje na terra prometida, você vai ver a beleza, mas naquela época não, era uma terra, é um ermo, era deserto, era terra alheia, era uma terra vivendo em tendas. Aí depois vai acontecer o que? Abraão vai morrer, vai vir Isaque, Jacó, José, aí vai vir Moisés, aí vai vir a entrada naquela terra prometida. Mas tudo isso, irmãos, começou, hoje quando terminou o culto da manhã, um irmão veio conversar comigo e falou: pastor, eu já fui em Jerusalém. Ele: pastor, aquele lugar ali é abençoado por Deus.
não é possível. Aquele lugar ali é um deserto, mas na terra deles a terra brota, a terra é verde. Eu nunca fui lá. E ele falando que aquele lugar é só Deus que pode abençoar daquela forma. Mas ele não viu a concretização, Abraão, ele não viu, mas pela fé, ele deu o início ao projeto. Você já viu pessoas assim que começaram uma empresa tão pequenininha, um negócio tão pequeno? Essas grandes empresas hoje, por exemplo, no Brasil, que tem, toda cidade que você vai tem uma empresa igual, seja no ramo de alimentos ou de eletrodoméstico, enfim, não vou falar nome aqui, mas você sabe que tem essas empresas. Onde você vai, até fora do Brasil, até no mundo, tem aquelas mesmas empresas. Esse dia eu estava assistindo um vídeo esses dias lá no Egito, o pessoal lá no Egito tinha Pizza Hut, lá no Egito. McDonald's, então nem se fala. Todo lugar você vai tem. Mas sabe como começou? Pequeno. Começou às vezes no fundo da casa. Começou às vezes com um sonho. Começou às vezes com uma promessa. Começou em tendas. E um dia aquele negócio cresceu. É pela fé, gente. É pela fé que a gente toma posse das promessas de Deus, dos nossos negócios, um sonho da sua família, um sonho de ver sua igreja. É tudo pela fé. Você não pode ver hoje, mas você fala, um dia eu verei. Um dia eu verei a minha igreja assim, assim. Um dia eu verei a minha família assim, assim. Um dia eu verei. Isso é pela fé. Pela fé, Abraão peregrinou naquela terra, já tinha sido dado por Deus. E aí o autor fala de Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Vocês lembram dessa história de Sara? Quem que era Sara? Era a esposa de Abraão. Mas a Sara era estéril. Agora pense comigo. Deus falou para Abraão, olha para as estrelas do céu, conte elas, vê a areia do mar, a sua descendência será como isso. Tá, Deus, mas como se eu não posso ter filho? E aí, a Sara, Abraão, na época, hoje você tem muitos tratamentos da medicina. Hoje existem tratamentos para fertilização, são caros? São, mas existem. Naquela época não tinha. Havia dois problemas. Primeiro, Sara era idosa, e o segundo, Sara era estéril. Existe um negócio nas mulheres chamado menopausa. A mulher para de ser fértil. Ela não pode mais gestar um filho. A Sara já estava na menopausa. A Sara já não poderia conceber, mas por um milagre da fé, vamos ver o texto? Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Tanto que quando nasceu o filho dela, Isaque, o nome do menino Isaque significa riso. Por quê? Porque eles riram, duas coisas, de alegria e de ironia. Como é possível uma idosa engravidar? Como é possível uma mulher estéril engravidar? Pela fé. Mais uma vez o autor de Hebreus nos fala, pela fé Sara foi mãe. Então você vê como esse capítulo de Hebreus destaca a fé de Abel, a fé de Noé, a fé de Enoque, a fé de Abraão, a fé de Sara. Versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Gente, Abraão viu? Não viu. Se você pegar a Bíblia, fala assim, Mateus capítulo 1, o nascimento de Jesus, vai falar assim,
Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Isaac, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vai falando, gerou Jesus. Olha isso, a descendência de Abraão teve Jesus Cristo. Mas Abraão viu? Abraão não era avô de Jesus, nem bisavô, está lá na frente, na geração dele. Por quê? Porque ele morreu, mas ele saudou, ele deu um tchauzinho para a promessa. Ou seja, ele falou assim: eu não vou ver, mas os meus filhos verão, eu não vou ver, mas os meus netos verão, eu não vou ver, mas lá no futuro, alguém vai colher o que eu estou plantando nessa terra, né? Então, eles morreram, mas não morreram simplesmente, eles morreram na fé, eles morreram sonhando os sonhos de Deus, eles morreram crendo que mesmo que algumas coisas não aconteceu na geração deles, vai acontecer ainda nas outras gerações, né? Isso é fé até na morte, né? Verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que está falando aqui, gente? Uma coisa muito importante. Quando Abraão estava morrendo, Abraão não estava preocupado se ele tinha 10 camelos ou 50 camelos, se ele tinha 10 ovelhas ou 1000 ovelhas. Quando ele estava morrendo, ele sabia que agora ele teria um encontro com Deus. Eclesiastes é muito claro, Eclesiastes fala assim: o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus. Ou seja, ele sabia que essa terra é uma passagem, mas eles aspiravam uma pátria superior, uma pátria celestial. Se você perguntar para uma pessoa que está morrendo, você perguntar para ela, o que ela está preocupada quando ela está morrendo? Ela não está preocupada se ela deve R$500 no cartão, R$1.000, se ela tem uma fazenda, um sítio. Quando a pessoa está morrendo, sabe o que ela está preocupada? Eu vou me encontrar com Deus, agora eu vou estar diante de Deus, e agora eu vou me apresentar diante de Deus. A Bíblia fala: todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, Abraão sabia que isso aqui era uma peregrinação, que aqui ele estava de passagem, né? Sabia de onde veio, ia para onde ia voltar. E dentro desse contexto, eu estava estudando o livro de Salmos esses dias, achei um versículo assim, já muito bonito, já conhecia, mas me chamou a atenção, quero deixar com vocês. Olha o que diz o Salmo 39:6: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Abraão não estava preocupado quando ele morreu, se deixaria uma fazenda ou duas, porque a gente sabe que caixão não tem gaveta, e terno de defunto não tem bolso. Sabe essa história de terno de defunto não tem bolso? Por quê? Porque você não vai levar nada nos seus bolsos, gente. Você vai ver um terno de um defunto, desculpe a palavra, mas é porque tem que ter um choque à realidade. Aquele terno daquela pessoa morta não tem bolso, porque ele não pode levar nada, né? Lá no Egito, né, os antigos faraós, quando eles morriam, eles faziam uma pirâmide e deixavam todas as coisinhas deles lá dentro, do lado do corpo deles, achando que ia levar alguma coisa, né? Doce ilusão, né? Morreu, achando que vai ficar do lado dele ali os tesouros, nas pirâmides do Egito. Depois entrou outras pessoas lá e roubou tudo, saquearam, exatamente, né? Então é assim. Você vê que o autor de Hebreus, ele dá um toque assim, na brevidade da vida, né? Ele dá um sentido da pátria celestial,
ele mostra que as pessoas viveram, mas não como se nunca fossem morrer, eles viveram sabendo que eles voltariam para Deus, fizeram a parte deles aqui pela fé, mas sabendo que uma pátria espiritual os aguardava, que é o céu. Que possamos pensar, meus irmãos, sempre nesse assunto, né, da brevidade da vida. Aí, vai falar de Isaac, né? Versículo 17, já estou indo para o final, até o 22 aqui, vamos finalizar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vamos aqui então entender essa história, ou lembrar, né, vocês já conhecem, Abraão teve o filho, o Isaac, né? Depois de muito tempo, Sara estéril, idosa, ele idoso, nasceu Isaac, mas quando ele tem 13 anos, Deus faz um desafio para ele, fala assim, Abraão, sacrifica o seu filho, me entrega o seu filho. Eu fico pensando assim, por que Deus pediu Isaac? Talvez porque Isaac era tão importante para Abraão, que era um bibelozinho de Abraão, talvez se tornou o próprio ídolo de Abraão, porque Abraão, eu fico pensando assim, gente, Abraão não era só pai, era meio avô. Imagine Abraão, nasceu Isaac, ele tinha 90 anos, né? Já cabelo branco, barba grande, né? Aqueles problemas, artrite, artrose. Aí eu acho que assim, ele meio que não era um pai, deixa o menino correr, né? Aquele negócio de avô, né? Não bate no menino não, isso é coisa de criança, pai é mais energético, né? O avô já descansa, né? Então eu vejo assim que talvez aquele menino era tão especial para Isaac, assim que ele deveria, para Abraão, Isaac era tão especial para Abraão, que deveria protegê-lo, amá-lo, cuidá-lo, e de repente Deus começa a ver aquilo no coração de Abraão e fala assim, mas eu não dei esse filho para ser isso, o menino está tomando o meu lugar como Deus, e aí fala que Deus colocou ele à prova, né? E Deus fala, vai para o Monte Moriá, sacrifica o seu filho lá. Abraão sabia o que era um sacrifício, talvez você hoje não sabe, mas naquela época eles faziam sacrifícios, eles faziam um altar, colocavam a madeira, a lenha, o fogo, e matavam ali um cordeiro, uma ovelha, matavam uma pomba, era a cultura da antiga aliança, era a lei da antiga aliança. Então beleza, vá lá então os dois, acorda de madrugada, diz a Bíblia em Gênesis, e eles seguem ao lugar preparado. Imagine a cena, tem um momento que Isaac fala assim, pai, 13 anos, pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a faca, mas cadê o sacrifício? Isaac sabia o que era um sacrifício, ele foi criado nessa cultura. Sabe o que Abraão responde para Isaac? Na subida do monte, meu filho, Deus proverá o sacrifício. Ele podia ter falado, você é o sacrifício, né? Mas não falou, Deus proverá. E aí ele sobe, chega lá em cima daquele monte, diz que Isaac se entrega e deita naquele altar. Mais uma vez, ele sabia o que estava acontecendo. Gente, eu não sei, se eu fosse eu de 13 anos, eu saia correndo. Eu corri muito do meu pai, viu? Eu lembro que meu pai queria me bater, e eu ficava assim, atrás do carro, escondido. E ele vinha no carro, e eu ficava dando volta no carro, ele tentando dar volta, me pegar, ele não conseguia me pegar. Eu ficava embaixo de um pneu, e ele ficava no outro pneu. A hora que ele mexia, eu corria. Eu vou te pegar, Daniel, mas não pegava. Mas também a hora que pegava, aquela cintada, eu tomei cintada, viu? Não estou traumatizado por causa disso não. Então, era outra educação, né? Enfim, não vou entrar no assunto aqui, educação, não estou falando para ninguém bater em filho não, viu gente? É outro assunto, é outra geração, né? Mas enfim, voltando, então,
Eu fico imaginando, 13 anos, eu acho que ele poderia sim correr do pai dele. Mas ele não corre, ele se entrega, talvez porque ele confia tanto no pai dele, fala assim, meu pai não vai me matar. E a Bíblia fala, irmão, você acredita que Abraão chega a levantar a faca? A Bíblia fala isso, que ele levantou a faca, a hora que ele levantou a faca, Deus falou, para Abraão, ele ia matar. Olha o que diz na tela, será que a gente consegue ler juntos o texto na tela? Que o texto é autoexplicativo, vamos lá? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pronto, o autor de Hebreus resumiu perfeitamente, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Eu vou matar, Deus, mas você que me deu, você vai ressuscitar. Olha, fala sério, eu acho que nesse teste eu não passava. Deus fala, Daniel, oferece o Samuel. Eu falei, Deus, fracassei, reprovei no teste. Né? Que prova, né, irmãos? Foi uma prova que às vezes eu ouço as mães falando, pastor, esse teste aí eu não passava não. Pois é, mas ele passou, né? Que ele sabia que Deus poderia até... Gente, é bom dizer aqui, tá? Deus não queria matar Isaque. O que Deus queria era ver o quanto Abraão confiava em Deus. A Bíblia nunca Deus pediu sacrifício de criança. Isso não existe na Bíblia. Foi o único caso na Bíblia. Foi uma prova que Abraão passou. Né? Indo para o final, Isaque abençoa seus filhos e netos pela fé. Igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aqui eu não vou entrar hoje nesse assunto, mas vai mostrar as gerações, né? Abraão teve um filho, Isaque. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Né? Jacó, quando estava perto para morrer, abençoou, porque ele teve 12 filhos, né? Jacó, um deles foi José. E assim, o autor vai mostrando que há uma linha que é sendo passada de geração em geração. Tudo que eles fizeram foi pela fé, foi inspirados pela fé, viveram pela fé. E aparece em último lugar aqui, eu preciso encerrar por causa do tempo, verso 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, Jacó tem 12 filhos, um deles, ali um dos mais novos, né, Benjamim, é José, depois vem Benjamim. José, você sabe a história, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi esquecido na prisão, mas pela fé, eu encerro aqui, pela fé José, próximo do seu fim, ou seja, na sua morte, fez menção do quê? Do êxodo. O que é o êxodo? A saída. Eu até quero mostrar para vocês aqui, para vocês verem como que a Bíblia ela é uma linha, né, tão conectada. Gênesis 50, 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então o próprio José, pela fé, falou, eu estou morrendo, mas Deus vos visitará. Vocês não vão ficar aqui no Egito comigo não, Deus vai levar vocês para uma terra que Deus prometeu a Abraão, né? E aí você sabe a história lá do êxodo, né? As pragas, as 10 pragas, né? Praga de piolho, de rã, e aí o povo sai, fica lá
naquele deserto, era para ter entrado, mas não entraram, por quê? Porque reclamão, murmurador, ai que saudade dos pepinos, das cebolas, dos melões, dos alface do Egito, povo reclamão, murmurador, aí nem Moisés entrou na terra, né? Só Josué e Calebe. Então você vai ver que há uma linha, né, que vai passando em toda a Bíblia ali, desde Abraão, chegando lá em Josué e Calebe, né, uma promessa que Deus fez a Abraão, e Deus cumpriu, né, as suas promessas. Eu preciso encerrar, gente, por causa do nosso horário. Semana que vem nós vamos estudar mais uma parte, vamos falar do verso 23, aqui tem a fé de Moisés, que é tão bonito também a fé de Moisés. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, mas que possamos ser nessa noite, irmãos, inspirados pela fé, a viver pela fé, a andar pela fé. Tem um hino antigo que falava assim: ao Deus de Abraão louvai. Tem uma música do Fernandinho que fala: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É assim, gente, a fé dos nossos patriarcas nos inspiram ainda hoje, aos nossos desafios, aos nossos problemas, às nossas famílias, aos nossos sonhos. Somos chamados a viver pela fé. Amém?